Boa tarde a todos. Na graça de Deus, estamos reunidos na casa de Abel Sebastião de Almeida, nessa segunda-feira, 24 de junho, para estudarmos mais um pedacinho do Evangelho na interpretação espírita. Mas, como nós já sabemos, que também estamos aqui como pacientes da medicina espiritual, também nós temos que nos colocar, de fato, como pacientes felizes por recebermos a medicação espiritual que há de aliviar as nossas dores físicas, as nossas dores espirituais, as nossas dores morais. Mas que, para sermos beneficiados, precisamos estar receptivos a essa medicação que será inoculada no nosso corpo material, no nosso espírito, de forma que sejamos aliviados do mal-estar que frequentemente nos visita. E para que a gente fique, de fato, de corpo e alma, nesse momento, vamos iniciar lendo uma página psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, de autoria de Emmanuel, que vai nos fazer ir desligando de tudo que é grosseiro, material, incomodativo, de forma que fiquemos numa situação de prontidão para o remédio que começará a ser inoculado nas nossas individualidades. Boa tarde. Livro Evangelho por Emmanuel, Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Ante a vida maior. Quem encontra a paternidade divina no mundo respeita as injunções da consanguinidade, mas não se agarra ao cativeiro da parentela. Honra pai e mãe realmente. Todavia, sabe considerar que o amor pode ajudar, fazer, aprender e sublimar-se sem prender-se. O espírito que penetrou semelhante domínio da compreensão reconhece que sua família é a humanidade inteira, encontrando o lar em toda parte, as surpresas da vida em todos os ângulos do caminho, o interesse iluminativo em todas as facetas da jornada, o serviço em todas as linhas de atividade, o dever em todas as partículas do tempo, a bênção do céu em todos os caminhos da terra, o amor em todos os seres, a glória de ajudar em todos os instantes da luta e segue. Existência fora, de alma aberta ao trabalho santificante, respirando a independência construtiva, livre, ainda mesmo quando escravo de pesadas obrigações. Feliz, ainda mesmo quando o corpo se lhe cubra de chagas sanguinolentas, e sereno, ainda mesmo quando a tempestade o convoque ao terror e à perturbação. É que a alma descobre a paternidade celeste, embora ligada aos impositivos da carne, sabe sofrer e agir, crescer e elevar-se, operando nas zonas inferiores do planeta, mas de sentimento centralizado no alto, a repetir
invariavelmente com Jesus Cristo, Pai nosso que estais nos céus. Obrigada. E agora, mais prontos para o estudo do capítulo 23, Estranha Moral, passo a palavra à nossa irmã Aleuda, que fará o estudo dos itens 1, 2 e 3. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Hoje é segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar o capítulo 23, Estranha Moral, e nos coube comentar os itens 1, 2 e 3. Odiar os pais. Esse capítulo, ele tem 4 subtítulos, apresenta, sabe, 4 subtítulos. Odiar os pais, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Abandonar pai, mãe e filhos, na segunda-feira que vem. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos na outra segunda-feira, e não vim trazer a paz, mas a divisão, a espada, na outra segunda-feira. Muito chocante, né? Principalmente vindo da parte de Jesus, mas está registrado nos evangelhos de Mateus e ou de Lucas. Jesus realmente usou as expressões. Causa estranheza realmente, não é? Mas, por acaso, vocês já conhecem Jesus? E muito, né? Toda segunda-feira falamos de Jesus, já conhecemos bastante Jesus. O maior exemplo de fraternidade, de bondade, o maior exemplo de amor. Deixou-nos um evangelho, um ensinamento para sempre. Os seus ensinamentos funcionam como uma bússola, como um mapa que nós devemos seguir para alcançarmos a felicidade total, a paz, o reino de Deus, o reino dos céus em nós. Ele é a bússola, o Evangelho de Jesus é a bússola. A Joana de Ângeles costuma se dirigir ao Evangelho de Jesus como uma sublime canção que conseguiu atravessar os séculos, vencer a noite medieval, as perseguições e chegar até nós ainda fascinando. É uma canção maravilhosa, realmente é uma sublime canção que veio para ficar, para sempre e para todos. Graças à vinda do Consolador prometido por Jesus na sua última ceia com os discípulos, nós conhecemos, nós temos contato com a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E dentro do Pentateuco espírita, dos 5 livros espíritas, nós encontramos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estudamos aqui todas as segundas-feiras. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o cristianismo redivivo, o cristianismo primitivo,
como se diz na gíria, o cristianismo raiz. É o verdadeiro. De uma maneira clara e fácil, os ensinamentos de Jesus nos são mostrados no Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho, o que ele trabalha, o que ele nos mostra? Nos mostra o ensino moral de Jesus, né? O nosso crescimento moral. E quanto a isso, quanto aos ensinamentos morais de Jesus, não há nada que cause assim discussões entre os diferentes grupos de cristãos, os diferentes grupos cristãos. Não, o ensinamento dele é único. Pega uma palavrinha ali, outra aqui, mas é único. Já em relação aos milagres, a outros fatos de Jesus, se aconteceu, se não aconteceu, as predições, há controvérsias, há discussões entre os diferentes grupos cristãos. Quanto à vida comum de Jesus, se Maria era virgem, se não era virgem, discute-se, besteira, isso não vem ao caso, né? Se os irmãos de Jesus eram filhos de Maria, ou eram só filhos de José, ou se eram primos de Jesus, porque naquela época os primos de primeiro grau eram tratados, eram chamados de irmãos. Também não interessa esse fato, mas há discussões sobre isso. Onde Jesus cresceu? Por que ele só apareceu, só começou a ensinar o seu evangelho aos 30 anos? De 30 a 33 anos. Onde ele estava? Ele foi criado com os essênios. Os essênios eram uma comunidade judaica bem diferente do que nós conhecemos de uma maneira geral. Os essênios, eles tinham uma fé muito grande, acreditavam muito em Deus, viviam em comunidade, numa verdadeira fraternidade, uma verdadeira família, um ajudando ao outro, outro ajudando a um. Né? O que um produzia, colaborava com o outro. Uma continência sexual, acreditavam na continuidade da vida, eram pacatos, pacíficos. Então, talvez devido a essas características, discute-se se ele foi criado com os essênios, se não foi criado com os essênios. Não importa. Os ensinamentos de Jesus estão aí. Bom, Leon Denis tem um texto que define bem quais são os principais qual a principal essência dos ensinamentos de Jesus? Qual a verdadeira doutrina de Jesus? Primeiro, a universalidade de Deus, ou seja, Deus é único, Criador de tudo e de todos. Segundo, a fraternidade dos homens. O Evangelho de Jesus trabalha para chegarmos à fraternidade. Lembram-se das bodas que nós conversamos aqui uma outra vez? Né? Ou seja, a reunião, as bodas da junção, da fraternidade de todos os povos unidos a Deus, através de quê? Levados por quê? Pelo Evangelho de Jesus, pelo seu Filho Jesus. Um outro princípio essencial são a vida imortal aberta a todos e permitindo a cada um concretizar em si o reino de Deus. Então, Jesus desvenda, meu reino não é desse mundo. Vou para o Pai que está no céu. Então, nos apresenta uma outra vida, uma vida eterna, a vida espiritual, a vida verdadeira. E
que nós temos a liberdade de escolher se queremos avançar mais rápido ou mais devagar. Depende das nossas escolhas, permitindo a cada um concretizar em si o reino de Deus, ou seja, alcançar a paz, alcançar a quase perfeição. Ele aqui usou o termo perfeição, mas eu costumo gostar de usar quase perfeição, porque é perfeito só Deus. Pelo desprendimento dos bens materiais, pelo perdão das injúrias, pelo amor ao próximo, pela caridade. Então, visto tudo isso de Jesus, a gente tem que concluir, botei até em vermelho ali, que Jesus é amor. Jesus é paz e amor. No primeiro item do nosso trabalho de hoje, nós encontramos no item 1 o seguinte texto de Lucas, do Evangelho de Lucas, do capítulo 14. Voltando-se para o povo, ele disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, não odeia a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, não odeia mesmo a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. Muito estranho. Estranhíssimo essa colocação de Jesus. E Kardec procura no capítulo apresentar 3 hipóteses, 3 justificativas para essas palavras de Jesus. A primeira hipótese levantada por Kardec é: os evangelhos foram escritos há 50 anos depois de Cristo. Então, era só pela tradição oral. A avó que contava para o filho, que contava para o neto, que contava para o bisneto, foram passando 50 anos só contando. Olha, ele fez isso, ele disse aquilo, existiu Jesus, passou por aqui, tudo oralmente. Para o papel, para a escrita, 50 anos depois de Cristo. É viável haver algum probleminha aí nesses dizeres? Não tem aquele ditado: quem conta um ponto aumenta um ponto? Pode ter acontecido. Existe uma brincadeira que eu nem sei se as crianças de hoje conhecem, a gente fazia com os, já sabe, né? Telefone sem fio. Né? Uma fileira de crianças, uma fileira de pessoas. Era dita uma frase para o primeiro, baixinho e rápido. Esse passava para o outro, no ouvido, baixinho e rápido. Quando a frase chegava no último, sempre estava diferente. Faltava uma palavra, a interpretação era diferente. A gente até ria muito, porque era muito engraçado. Então, é viável essa hipótese de Kardec? Claro que é viável. A segunda hipótese que Kardec levanta no nosso texto, lá no nosso capítulo, é que os evangelhos foram traduzidos do siríaco. Siríaco é um dialeto aramaico, que dizem que é o que Jesus mais usava. E foi traduzido para o hebraico, para o grego, para o latim, aqui para nós, para o português, para o inglês, para o francês. Muitas traduções foram feitas. E tudo era escrito pelos copistas. Não era um copista, vários copistas, para a língua grega, para a língua latina, para a língua isso, para a língua aquilo, e vários na mesma língua. Quem pode afirmar que não houve algum problema aí de tradução, de interpretação, de um copista para outro copista? É viável? É viável. Terceira hipótese de Kardec para explicar isso aí.
O termo odiar, na língua que Jesus falava, tem o mesmo significado que tem na nossa língua? Ora, tem palavras na nossa língua, por exemplo, saudade é uma palavra nossa. Não tem em outras línguas, não tem tradução. Quando nós falamos sobre fé, lembram-se que eu disse que não encontraram na tradução uma palavra em latim que significasse praticar, o verbo ter fé, aí colocaram acreditar. Lembra-se disso? Quando em grego tem o fidelizar. Então, pode ter acontecido isso. É o mesmo significado? Kardec, então, também considerou tudo isso muito estranho. Esses dizeres de Jesus aqui, muito estranho. Alguma coisa não está batendo. O que ele faz? Vai pesquisar. Olha a humildade de um homem que escreveu uma gramática em inglês, ou aliás em francês, que sabia falar alemão corretamente, sabia várias línguas, um pedagogo excelente. Ele vai pesquisar uma pessoa, um professor especialista em grego, que é o professor Pazetti, se não me engano, é Pazetti. E esse professor confirma, realmente a palavra odiar, no siríaco, no hebraico, no grego, significa amar menos, gostar menos. Se nós formos a Gênesis, muito antes de Jesus, está lá, Jacó amou mais Raquel do que Lia, e Jeová, vendo que Lia era odiada, quer dizer, que ele não gostava tanto dela quanto da Raquel, comprovando isso que o professor falou para Kardec. Mas será que Jesus estava muito preocupado com palavras? Ele sabia que os seus ensinamentos seriam para todos sempre e para todos os povos. E para sempre ele sabia, ele tinha essa visão. Eu acho que, na minha opinião, não devia ser o que mais preocupava Jesus. Se a palavra vai ser traduzida, se não vai ser traduzida, se vai ser interpretada, se não vai ser interpretada. Eu, então, fui dar umas pesquisadas. Antes da pesquisada, aqui são os dizeres de Mateus, que se encontram também no item 1 do nosso trabalho de hoje. Vocês vejam que Mateus não usa o odiar. Ele usa quem amar o pai e a mãe mais do que a mim. Quer dizer, está em concordância com o que o professor falou. Então, eu levanto uma quarta hipótese. Quer dizer, eu levanto não, a pesquisa me fez levantar essa quarta hipótese. Vocês já ouviram falar, eu sempre aqui falo de metáfora, que é uma figura de linguagem, né? Compara. Jesus, quando diz, eu sou a videira e vocês são os galhos da minha videira. Quer dizer, eu sou como a videira, eu forneço alimento para vocês, eu alimento vocês, vocês são meus galhos, são frutos, né, dos meus ensinamentos. É uma metáfora, não é? Se eu digo, vamos supor, Jesus, quando nós falamos aqui de dar um mergulho no nosso lago interno, dentro de nós, descobrirmos as nossas pedras preciosas, as nossas virtudes, vencermos os animais que estão dentro do lago, os nossos vícios, os nossos defeitos, tudo metáfora. Figura de linguagem para fazer comparação. Então, eu vou apresentar hoje para vocês uma outra figura de linguagem, que é a hipérbole. A hipérbole é o exagero. É uma expressão, uma palavra
que a gente usa para exagerar, para mais ou para menos. Estou morta de fome. Se tivesse morta, não estava nem falando, nem com fome. Já repeti 1 milhão de vezes a mesma coisa. Ninguém repete 1 milhão de vezes a mesma coisa. Nem mulher chata. Não tem nem mulher chata, né? E os hebreus usavam muito a hipérbole oriental. Era o exagero, para mais ou para menos. Sendo que significava justamente o contrário. Com a finalidade de quê? Assim, de provocação. Era uma ironia. Eu digo para Edisa, você mora perto pra caramba, você mora muito perto, em Saquarema. Eu estou usando uma ironia, um contrário exagerado, uma ironia, estou provocando a Edisa. O amigo apresentou a outro amigo a nova namorada. Aí depois se encontra, o que você achou da minha namorada? É muito linda. Era o cão chupando manga, mas muito linda. É um exagero, é uma hipérbole, é o contrário, é o deboche, né? Uma ironia, é uma provocação. O exagero chama atenção. Quando está rindo, quando entra alguém num ambiente com uma roupa totalmente estranha, umas combinações, uma coisa que nada tem a ver com nada, não chama atenção? Eu tinha uma colega no trabalho que ela usava pulseiras do pulso até quase o tornozelo, várias pulseiras, num braço e no outro. Aí uma vez eu perguntei, por que você usa tanta pulseira? Para chamar atenção. Chamou, tanto que eu fui perguntar. Então, o exagero ocasiona chama atenção. Então, eu acho que eu posso dizer que Jesus queria chamar a nossa atenção para alguma coisa. Não era preocupação com palavras, com traduções, com nada disso. Estranha não é a moral de Cristo, não é o que Jesus está falando. Estranha é a forma provocativa que Jesus usa com o objetivo de chamar a atenção para dados importantes dos seus ensinamentos. Não acabou, não. Eu vou apresentar uma quinta hipótese. Também, que tem a ver com a quarta. As duas se complementam. Às vezes a gente está num grupo, batendo papo, rola papo daqui, dali, um dá opinião, o outro diz que não, papai, pai, e cita exemplo, papapá. De repente chega alguém, entra na conversa e solta uma frase lá, eu não concordo com isso não. O que a gente diz? Qual é o ditado popular aí? Você pegou o bonde andando, cara. Você não sabe nem do que a gente está falando. Está pegando o bonde andando. Se eu chegasse aqui para vocês que, se vocês não estivessem estudando o Evangelho aqui conosco, eu chegasse aqui e dissesse para vocês, Jesus falou, não é o que sai, não é o que entra pela boca que macula o homem, e sim o que sai da boca que macula o homem, porque vem do coração. Estranho, pô, nunca ouvi falar isso. Por que Jesus quis falar isso? Mas se vocês lembrarem do contexto, né, que os discípulos não lavaram as mãos antes da refeição e os fariseus aproveitaram. Opa, é por aí que eu vou pegar Jesus. É por aí que eu vou derrubar. Por que seus discípulos não lavam as mãos antes da refeição? Está na lei. E matavam mesmo, na lei civil. Lavar as mãos antes de refeição.
Moisés era um visionário, ele sabia que aquilo não era correto. Eles comiam, não tinha garfo, nem faca, nem colher. Assim, a mão no prato, às vezes passando de um prato para outro. A higiene, bactérias, vírus, essas coisas todas. Foi aí que Jesus respondeu. Não é o que entra pela boca que macula o homem. É o que sai, é o seu sentimento que ele e exterioriza através das suas palavras, dos seus atos. Isso é que faz mal. Isso é que atrasa o nosso crescimento espiritual. Concorda? Então, nós temos que odiar os pais, amar ao pai, amar a mãe, odiar o pai, odiar a mãe, odiar o filho, a filha, odiar a mulher. Temos que localizar isso num contexto. Temos que dar uma voltinha lá no tempo de Jesus, na época de Jesus, naquela cultura, para entendermos o que Jesus quis falar. Onde, quando e para quem que Jesus falou isso? Vocês repararam um detalhezinho na fala de Jesus? Odiar o pai, odiar a mãe, odiar a mulher, odiar os filhos, os irmãos, as filhas. E cadê o odiar o marido? Não tinha discípulo a mulher, né? Eram os discípulos homens. Pois é, Jesus estava falando aos seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, curar enfermos, erguer mortos, purificar leprosos. E continuou. E depois disse, tudo que estou dizendo a vocês na escuridão, aqui para esse grupinho, repitam na luz do dia, passe para todos. Coloquem acima, façam para todos. Era uma tarefa que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. E ele empregou também, que Jesus também, além das figuras de linguagem, ele costumava tirar passagens da Gênesis, das leis judaicas. Abraão recebeu através de pneumatofania, ou seja, pneumotofonia, né? Deve ser, voz direta, a seguinte mensagem: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. O Senhor retira Abraão da sua terra, da sua parentela, da sua família, para confiar-lhe uma família maior, uma descendência incontável como as estrelas. Texto na Gênesis, bem antes de Jesus, e que Jesus, o pessoal era conhecedor das leis. Jesus pega lá da Gênesis e adapta para os seus ensinamentos. Vocês, meus discípulos, vão odiar seu pai, quer dizer, vão deixar sua família, vão deixar, para vocês espalharem a boa nova. Mas Jesus previne, olha, vocês, a tarefa não vai ser fácil. Teriam que renunciar à segurança da família, sair da zona de conforto, do bem bom, do seu conforto, da sua casa e enfrentar perseguições. Ele deixou bem claro para os seus discípulos. Ele pedia prioridade total, dedicação total. Dito tudo isso, a quinta e a quarta hipótese se completam. Vamos pegar aquelas três, muito materiais. Essa palavra isso, não é aquilo, se vem do grego, se não vem quem, embrulha tudo, põe na gaveta. Porque, na verdade, Jesus queria chamar a nossa atenção para algum ensinamento. O primeiro ensinamento que Jesus nos apresenta com essa passagem é:
Lembram-se, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aquela passagem que Jesus está pregando, cheio de gente na casa, chegam sua mãe e seus irmãos. E alguém avisa, Senhor, chegaram sua mãe e seus irmãos. Jesus percorre o olhar pela plateia. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque aqueles que cumprem a vontade do meu Pai, que está no céu, são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Lembra-se da passagem? Perfeitamente. O que ele nos trouxe aqui, então, gente? Que nós temos que trabalhar o exclusivismo. Só pensar em nós, só pensarmos nos nossos, no que é meu. É meu filho, é minha filha, é meu irmão, é minha irmã, é meu pai. E os outros? No capítulo, se não me engano, é o 14, que nós trabalhamos a família. Que nós temos a família formada pelos laços espirituais e a família formada pelos laços corporais, materiais, a consanguínea. E naquele estudo nós concluímos que não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É a família universal. Então, primeiro ensinamento de Jesus, que nós temos que ampliar o conceito de família. O segundo ensinamento de Jesus, onde estiver seu tesouro, lá estará seu coração. A que eu me apego? Às coisas materiais, aos bens materiais, às funções, aos encargos, ou aos meus bens espirituais, às minhas aquisições, aos meus bons sentimentos. A que eu me apego? Onde está o nosso tesouro? Então, Jesus nos ensina, quer dizer que devemos ampliar nossa capacidade afetiva, que devemos despertar-nos para o altruísmo e não conservar o egoísmo, que devemos nos libertar dos acanhados preconceitos de família, de grupo, de crença e de raça, que ainda existe. Fulano não quer nem papo. Ele pensa diferente de mim, ele é de outra religião, não acredita no que eu falo. Aonde está a indulgência? O respeito ao próximo, porque amar ao próximo quer dizer respeitar o próximo. Cada um está no nível de adiantamento, cada um tem as suas experiências, cada um tem como se diz, a sua especialidade, o seu trabalho. Somos diferentes, não existe ninguém igual, nem gêmeos. Ninguém é igual a ninguém. Então, há que haver respeito. Há que pensar no próximo. Que nós devemos libertar do apego material. Que a gente não vai levar absolutamente nada material para a verdadeira vida, a vida espiritual. Nem carro, nem joias, nem casa, nem títulos. Se nós lembrarmos do filme Nosso Lar, o primeiro, André Luiz era um médico. Crente que ia trabalhar como médico assim que chegou no acolhimento, né? Foi limpar o chão. Não é? Ele era médico aqui, útil aqui. E temos que fazer bem feito o que nós viemos fazer aqui.
Os nossos compromissos temos que fazer bem feito. Em Martins Peralva, ele resume muito bem essa situação dizendo que o homem que deixa subjetivamente, filosoficamente, por vontade própria, a sua terra, a sua parentela, não as repudia como pode parecer. Longe disso. Ele estima-as com a mesma intensidade com que estima outras terras e outras gentes, porque sabe que o menor pedaço de terra e a criatura que nasceu no ponto mais distante do globo, até de outro planeta, pertencem a Deus. Também são criaturas de Deus. Nós podemos lembrar o seguinte: quando a gente casa, a gente deixa a família nuclear, constrói outra família. Por acaso a gente deixa de amar, a gente passa a odiar os nossos pais e os nossos irmãos? Se vamos transferidos para um outro estado, outro país, por causa de estudo ou por trabalho, a gente abandona a nossa família? A gente odeia a nossa família? Não. De jeito nenhum. As consequências da fraternidade, também segundo Martins Peralva. O ser fraterno, o pensar no próximo. A fraternidade prepara a nossa inteligência para a sabedoria, a asa do conhecimento, né? No social é que a gente vai trocando, a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai ensinando, nós desenvolvemos a inteligência. Com a fraternidade, nós preparamos o nosso coração para o amor, para o sentimento. Inteligência, conhecimento, sentimento. Moralidade, fazendo com que a nossa alma, né, cresça para a luz que não se extingue, cresça para o nível maior de evolução espiritual, que nós cheguemos ao nível de espíritos puros, que é a evolução, é o que o Pai espera de nós. Vamos voltar um pouquinho aqui. No capítulo que nós estamos estudando, naquelas palavras de Lucas, em que ele diz odiar o pai, odiar a mãe, quem não vier ele continua o texto dizendo assim: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E siga-me. Ora, se alguém quiser é igual a convite. Não é uma obrigação. Ele não está dando uma ordem. Se quiser, nós decidimos. A decisão é nossa. A escolha é nossa. Venha nas minhas pegadas, ou seja, segue-me. Segue o meu exemplo. Segue os meus ensinamentos. Segue o meu evangelho. Jesus na frente segue-me. As pegadas são dele. Ele na frente, muito longe de nós. Sejamos humildes, né? E o seu ensinamento, o seu evangelho é que nos diz como nós devemos ser, como nós devemos agir, como nós devemos pensar para sermos seus discípulos. Aí ele diz: renuncia a si mesmo, toma a sua cruz
e siga-me. Renuncia a si mesmo quer dizer deixar de lado. Deixar de lado. Só que, no momento, na modernidade, a gente não tem que deixar de lado a família, deixar de lado o trabalho, as nossas obrigações, os nossos afazeres, o nosso lar, as nossas distrações, para sairmos pelo mundo usando as sandálias, dormindo ao relento, dependendo da bondade de alguém. Pode passar a noite aqui, viajou. Sujeito às intempéries, como na época dos discípulos. Não. Somos muitos, somos milhões de cristãos, milhões de estudantes do Evangelho, conhecedores do Evangelho. Estamos espalhando, estamos exemplificando Jesus. Não precisa fazer nada daquilo, nem sair em praça pública fazendo discurso. Exemplifica. Mostra o Evangelho através dos seus exemplos. O que nós temos que renunciar é ao orgulho, ao egoísmo, à prepotência, à inveja, à maledicência. Tudo que prejudica o nosso crescimento. Tudo que não nos torna verdadeiros discípulos de Jesus. Renunciar com Cristo é compreender, é respeitar o outro. Isso é que quer dizer renunciar com Cristo. O Haroldo Dutra Dias, que todo mundo conhece, né? Aquele palestrante, excelente palestrante, ele usou uma frase que eu peguei para cá. Ninguém precisa concordar para conviver. Ninguém precisa pensar igual. Ninguém tem que ser igual ao outro, copiar o outro. Não. Mas até para a gente discordar, para ver que pensa diferente, para aprender, acrescentar alguma coisa ou ensinar alguma coisa, nós temos que conviver. Eu achei fabulosa essa frase do Haroldo Dutra. Ninguém precisa concordar para conviver, mas até para discordar tem que conviver. Nós nascemos para viver na sociedade. E também é dele, isso aqui que eu achei interessante, que tem a ver com renúncia. E o nosso assunto da segunda-feira passada, que a Sônia apresentou sobre o casamento, da indissolubilidade do casamento. Ai, que palavrão é esse? Por exemplo, eu achei fantástico isso que ele falou. Para muitas pessoas, quando chega a época de arranjar um parceiro, eu vou casar com aquele fulano ou com aquela fulana, porque ele vai me fazer feliz, porque ele vai me dar uma boa vida. O amor não conta, né? Sentimento não conta. Eu quero ser feliz. Ele vai me fazer feliz. Eu não estou preocupado se eu também vou fazê-lo feliz, se vai haver realmente um casamento. Isso não é casamento, isso é caçamento com C cedilha. Vou caçar alguém que me faça feliz. Olha o egoísmo, não houve renúncia de egoísmo. Olha a prepotência, né? Aí ele fala também no casamento com 2 S's. Eu acho que hoje em dia é mais difícil, né? Antigamente era mais comum você pegar alguém para aprisionar em casa. É a minha mulher, lava, passa, cozinha, faz, acontece, não pode usar isso, não pode fazer aquilo, não pode usar aquilo, não pode falar com fulano, não pode ir sozinha, não sei aonde, não pode... Não tem. Ou tinha? Casamento com 2 S, não é casamento. Ainda existe aqueles que pensam assim, eu vou casar para ter filhos, já estou na idade de ter filhos, né? Fulano é legal, ela é bonita, ou ele é bonito, tem um bom porte, tem isso assim, eu vou ter filhos bonitos. Não importa o sentimento. Isso não é casamento, é acasalamento.
Está rindo, mas não é verdade? Eu achei assim, é engraçado, mas é verdade. Cadê a renúncia ao egoísmo? Está pensando só em si. Não é? É o egoísmo. Casamento, gente, é a união de duas almas que se atraem pela essência. É isso, ó. E não pela aparência. E não por interesses materiais. Por isso que, hoje em dia, a maioria não dá certo. Né? O que mais tem é separação. Visto isso, Jesus também falou, naquele texto de Lucas, tome a sua cruz. Isso significa o quê? Assuma as suas responsabilidades a cada dia. Suas tarefas, cumprir os seus deveres, o que você tem, as suas obrigações. Aguente as suas dores. Seja resignado. Tenha fé. E eu achei um texto aqui no Livro da Esperança, enviado por Emmanuel, que dá uma abrangência geral aqui do que é tomar a nossa cruz no círculo carnal. Enquanto encarnados, olha lá, os fardos que nos cabem transportar, a fim de que venhamos merecer o convívio do Mestre, ser seus discípulos, basta às vezes, ou seja, muitas vezes, contém as dores das grandes separações, as perdas de entes queridos, as farpas dos desencantos, as decepções, as provações em família. Quanto que a gente tem que aguentar? É um filho difícil, ou uma filha problema, um marido difícil, uma mulher problemática. Os sacrifícios mudos em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição, a paciência que temos que ter com os que nos cercam. Os desastres do plano físico que nos cortam a alma, as doenças, algum órgão que tenhamos, que venhamos a perder. O abandono daqueles mesmos que nos baseavam todas as esperanças. O cativeiro a compromissos pela sustentação da harmonia comum. É o sacrifício em bem do próximo. Em casa, no trabalho. As tarefas difíceis, em cuja execução quase sempre somos constrangidos a marchar, aguardando debalde o concurso alheio. Temos que dar conta, se não vem ajudar, paciência, temos que concluir. E quanto a carregar a cruz no círculo espiritual? Depois de desencarnados, o que seria a nossa cruz? A vergonha no defeito íntimo não vencido, ou seja, reprovado na prova. Eu disse, eu vou melhorar nessa encarnação, vou vencer o orgulho, a inveja, o ciúme, enfim, todos aqueles vícios que nós conhecemos. Chega aqui, não consegue. A vergonha, não conseguiu, não foi aprovado, foi reprovado naquela prova. A outra cruz que a gente pode carregar depois de desencarnado, a expiação da culpa. O mal que eu fiz naquela encarnação que acabou de encerrar. Puxa vida, o que eu fui fazer? Arrependimento, vou ter que expiar, vou ter que sofrer, vou ter que sentir na carne. E o débito não pago. Você assumiu que ia resgatar, ia consertar alguma coisa que prejudicou a outro na sua encarnação. Você veio, chegou aqui, esqueceu, se atraiu por outras coisas e não consertou, não resgatou o que você fez de errado em outras encarnações. Essas são as cruzes no círculo espiritual. Já falei demais, para nós encerrarmos. De Joana de Ângeles também, um texto
É quase que uma prece. Caso te encontres na encruzilhada difícil da decisão entre o mundo, a matéria, e Jesus, não te permitas perturbar. Ora, e envolvendo-te nas sublimes energias que vertem do mais alto, deixa-te inspirar pela sabedoria dos ensinamentos de Jesus, que te estão ao alcance, e decide-te assumindo a responsabilidade integral pela conclusão a que chegaste. A escolha é sua. Depois de experimentares a sua presença, a presença de Jesus no teu mundo íntimo, tudo mais se apresentará menos importante e cada vez sentirás mais sede de comunhão com Jesus e com a vida verdadeira. Mais apegados ao Evangelho, mais responsáveis com o Evangelho e a crença de que a vida continua, que a vida verdadeira, após tudo isso aqui. Jamais te arrependerás pela aceitação consciente do compromisso. Enfrentarás, sem dúvida, dificuldades e viverás momentos de dor, como é perfeitamente compreensível. Os discípulos passaram por aquilo tudo que Jesus falou. Mas tenha em mente que Jesus é um fardo leve, o fardo de Jesus é leve, e muito suave o julgamento de Jesus, deixando que Ele tome conta das tuas dores e ajude-te a superá-las. Fé, oração. Segue em frente e oportunamente, quando o anjo da desencarnação cerrar as tuas pálpebras, descortinarás a vida exuberante aguardando-te. E ele, Jesus, de braços abertos, receber-te-á com júbilo. Joana de Anjos. Muito obrigada pela atenção e muita paz a todos.